Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e conforme o combinado, nos roteiros de estudos, nós iremos corrigir os exercícios de sala e também os exercícios de casa, ok? Então, atenção, alunos da turma 1000, atenção, alunos da turma 1001, vamos lá? Todos pegando o livro e vamos lá para a página 46. Todos comigo aqui na página 46, ok? Vamos lá? Bom, aqui na página 46, pessoal, eu tenho um texto, tá? O texto é a parte final do célebre discurso proferido pela personagem interpretada por Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador. Então, esse texto, vai responder as questões de 1 a 4, tá? Vamos lá? Vamos ler o texto juntos? Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem. Não de um homem só ou um grupo de homens, mas dos homens todos. Está em vós. Vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamo-nos todos nós. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegure o ensejo do trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem, jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. Então, é o texto de Charlie Chaplin. E agora nós vamos ler o enunciado da questão número 1, que diz assim: explique nesse contexto o emprego ora de artigo definido, ora indefinido. Na seguinte passagem, abram aspas, lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam a aventura de todos nós. Fecham aspas. Então, o autor aqui destacou o artigo definido e também destacou o artigo indefinido 1. Então, vamos lá? A resposta do número 1 ficou assim. O artigo definido, no termo o mundo, indica a totalidade, o que está reforçado pela expressão abater as fronteiras nacionais. Ou seja, o termo o mundo refere-se à totalidade dos países, tá? Bom, já na passagem, já no termo, na passagem, um mundo sem razão, um mundo em que a ciência, então dentro dessa passagem, o substantivo aparece qualificado, tá? O que justifica o emprego do artigo indefinido, tá bom? Então, o mesmo ocorre, na seguinte passagem, lutemos por um mundo novo, tá bom? Vamos lá? Essa é a resposta do número 1. Vamos agora para o número 2. Justifique o emprego do artigo definido, na passagem. No 17º capítulo de São Lucas, é escrito que o reino de Deus está dentro do homem. Fecham aspas. Então, aqui, ele quer que justifique o emprego do artigo definido, no caso, no, e do.
No caso, há uma contração, né? E do homem também há essa preposição do, né? Que é essa contração da preposição com artigo. E também o artigo definido, né? O reino de Deus. Então, a resposta do número 2 ficou assim. Nos dois primeiros casos, tá? O autor, né, do texto refere-se a um capítulo, né, e a um reino específicos, únicos, tá? O que justifica o emprego do artigo definido, tá? No caso, né, do termo do homem, o artigo denota aí, né, uma totalidade, ok? Essa é a resposta do número 2. Número 3, vamos lá? No texto foi empregado um verbo cuja acepção é fazer alguém crer em uma mentira ou em algo falso, abusando de sua credibilidade, enganar, ludibriar, né? Qual é esse verbo, né? Qual é esse verbo? A quem ele se refere? Então a resposta do número 3 ficou assim, né? O verbo é mistificar, tá? Na passagem, né? Mas só mistificam. Então, tem como sujeito, né, os homens desalmados, citado anteriormente. E na sequência, né, identificado, né, como os ditadores, tá bom? Então, o verbo aqui é mistificar, ok, pessoal? Número 4, vamos lá? No texto, há um falante que se dirige aos soldados, né, os interlocutores. Letra A. Destaque uma passagem em que há referência aos interlocutores na forma de um grupo totalizador, sem, contudo, indicar a inclusão do falante. Resposta da letra A do número 4 ficou assim. Na passagem, abram aspas, vós, o povo, fecham aspas, há uma referência a um grupo totalizador, né? Mas o falante se situa fora dele, ok? Esta é a resposta da letra A. Letra B. Destaque uma passagem em que falante e interlocutores formam um único grupo. Então, a resposta aqui da letra B ficou assim. Na passagem, abram aspas, soldados, em nome da democracia, unamo-nos, fecham aspas. Então, o pronome de primeira pessoa, né, do plural, destacado, coloca falante e interlocutores em um único grupo, ok? Esta é a resposta da letra B do número 4. Número 5, vamos lá, uma questão da FUVEST, que diz assim, abram aspas, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher, fecham aspas. Então, nesses versos, reforça-se a oposição entre os termos homem e mulher. Letra A, identifique os recursos linguísticos utilizados para provocar esse reforço. Então, vamos lá? Bem, aqui a resposta da letra A do número 5 ficou assim. A oposição entre os substantivos, né? Entre os substantivos homem e mulher é reforçada, né? Pelo emprego do artigo definido o para homem e do artigo indefinido uma para mulher, tá? Ou seja, o termo homem, né? O termo o homem faz referência a um homem determinado, específico. Já o termo uma mulher faz referência a uma mulher qualquer, né? Ideia essa reforçada pelo adjunto adverbial de exclusão apenas. Então, essa é a resposta da letra A do número 5, tá bom? Letra B. Explique por que esses recursos causam tal efeito, né? Causam tal efeito. Então, a resposta da letra B do número 5 ficou assim. O emprego do artigo definido o confere ao termo homem um caráter singular, particular, tá? O emprego, né, do artigo indefinido uma confere ao vocábulo mulher, né, um caráter banal, de indiferença ou de inferioridade, ok? Essa é a resposta da letra B do número 5. Bem, vamos lá? Agora nós temos aqui atividades propostas, né? Vocês deveriam ter lido esse texto, né? Que vai responder as questões de 1 a 4. Vamos lá? Vamos lá, direto ao enunciado de número 1, que diz assim, em seu sentido global, o texto... Bom, aqui a resposta, pessoal, só poderia ser a letra D de dado. Pode marcar a letra D de dado.
enfatiza a importância dos princípios defendidos na Revolução Francesa, apesar da violência nela presente, tá bom? Então, embora, né, o texto aqui aponte exemplos de atos, né, violentos durante o processo da Revolução Francesa, né, o diretor, né, ou seja, justifica de certa forma, né, essa violência, né, ao afirmar que ela, né, de certa forma, ela no caso, nasceu, no caso a Revolução Francesa, né, nasceu na violência e imprimiu, né, os seus princípios em um mundo violento, tá? Então por isso que a resposta certa é a letra D de dado, número 1. Vamos agora para a página seguinte, vamos lá? Exercício, né, o enunciado de número 2, vamos ler? Embora não descreva a Revolução Francesa, arrolando fatos e elementos de seu contexto histórico, vários desses fatos e elementos são mencionados no texto. Considere as seguintes afirmações relacionadas a essas menções. Então, nós temos aqui, né, 3 afirmações. A primeira diz assim: a Revolução Francesa esteve relacionada a um fenômeno histórico denominado Antigo Regime. Segunda afirmação: a data de 1789 é apresentada como marco temporal no qual o processo denominado Revolução Francesa atinge seu limite. Terceira afirmação: a conquista de uma prisão denominada Bastilha, cujo diretor foi degolado, é um fato relevante na Revolução Francesa. E o enunciado diz assim: que afirmações podem ser inferidas a partir das informações contidas no texto? Resposta do número 2 só poderia ser a letra D de dado também. Podem marcar a letra D de dado. Apenas a primeira e terceira afirmações, tá? Apenas a 1 e a 3. Podem marcar a letra D de dado. Terceira questão, vamos lá? Na coluna 2 estão 4 palavras retiradas do texto. Na coluna 1, descrições relacionadas à formação dessas palavras. Então, associe corretamente a coluna 1 à coluna 2. Bom, na coluna 1 nós temos aqui, número 1, contém sufixo que forma substantivos a partir de verbos. Número 2, contém prefixo com sentido de negação. Número 3, contém prefixo que vai designar anterioridade. E o número 4 contém sufixo que vai designar movimentos ideológicos. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Então, aqui só poderia ser a letra C. Podem marcar, pessoal, letra C de casa, tá? A letra C é a resposta correta que vocês vão marcar aí, tá bom? Então, ficou assim, 2, 3, 1 e 4. Letra C, marcaram? Enunciado agora do número 4. Considere as seguintes ocorrências de artigo no texto. Então, nós temos 3 frases aqui. Vamos lá? Primeira frase, abram aspas. Ungido com o agente de Deus na terra, fecham aspas. Número 2, abram aspas. Durante todo o século XVIII, fecham aspas. Terceira frase, abram aspas. Retrospectivamente, a revolução pode parecer, fecham aspas. E o enunciado diz assim: quais poderiam ser omitidos, preservando a correção de seus contextos? Resposta do número 4 só poderia ser a letra A. Apenas a primeira, tá? Apenas 1, tá? Marque a letra A. Quinta questão. Vamos lá? Determine o caso em que o artigo tem valor de qualificativo. Qualificativo. Então, pessoal, a resposta número 5 é a letra B de bola, tá? Procure-o, ele é o médico, ninguém o supera. Podem marcar a letra B de bola, tá? Então, aqui na passagem, né, nessa expressão, nessa frase, né? Ele é o médico, né? O artigo definido tem valor qualificativo, tá? Superlativo, tá bom? Número 6. A palavra homem, aí o autor destacou a palavra homem, aparece 2 vezes na frase que segue, com significados diferentes. Explique essa diferença. Então, essa frase aqui. Vamos lá? Vamos lá? Abram aspas. Suponho que nunca teria visto um homem e não sabia, portanto, o que era o homem. Fecham aspas. Né? É um trecho retirado, né, da obra de Machado de Assis, tá? Machado de Assis. Então, vamos lá? Bom, a resposta do número 6 ficou assim. Vamos lá?
Um homem, né? No termo, né? Um homem. O artigo indefinido indica um homem qualquer, genérico, ok? Então, no termo o homem, o artigo definido indica toda a humanidade ou um homem específico, já mencionado anteriormente. Essa é a resposta do número 6, ok? Questão número 7. Assinale a alternativa correta. Aqui só poderia ser a letra A, tá? Mostraram-me 5 livros. Comprei todos 5. Tá, pessoal? Essa é a alternativa correta, a letra A, tá? Então, após o pronome indefinido todo ou toda, né? O emprego do artigo denota totalidade, tá? A ausência do artigo indica a ideia genérica, equivalente a qualquer. Então, no plural, todos ou todas, né, deve vir seguido, né, de artigo, a menos que ocorra palavra determinante, né, que o substitua, ou um numeral não seguido de substantivo, ok? Então, a resposta correta é a letra A, número 7. Número 8, vamos lá? Assinale a alternativa correta. Então, só poderia ser a letra B de bola, tá? Li a notícia em o estado de São Paulo, tá, pessoal? Então, aqui, quando o artigo faz parte de um substantivo próprio, né? Como no caso, né, dos jornais, né? Como no caso dos jornais O Estado de São Paulo e a Gazeta, né? Não pode ocorrer a combinação, né? Ou a contração da preposição com o artigo, ok? Por isso que a resposta é a letra B de bola. Podem marcar a letra B. Número 9. Observe as frases seguintes e depois escolha a única alternativa correta. Ele deu aqui 2 frases. A primeira, com a Ana ele vai brigar. E a segunda frase, com o Fred ele não vai discutir. A resposta do número 9 só poderia ser a letra C, tá? No confronto entre a frase 1 e a frase 2, pode-se notar a importância do uso estilístico do artigo, tá bom? Por isso que é a letra C, tá, pessoal? As 2 frases estão corretas, tá? Na primeira, o emprego do artigo diante do nome próprio, né, de pessoa, denota proximidade, né, familiaridade, ok? A sua omissão é que denota distanciamento, tá bom? Por isso que é a letra C. Número 10. Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual frase? Então, número 10, a resposta só poderia ser a letra D de dado, tá? O gato escaldado tem medo de água fria, tá? Letra D de dado. Então, pessoal, aqui na letra D, na alternativa D de dado, reproduz um provérbio, né? Que fala da espécie gato, né? E não de um gato específico, tá? Determinado. Então, o artigo definido aqui particulariza um indivíduo, né, dentre os demais de sua espécie, o que não é o caso do provérbio, que é generalizante, ok? Bom, encerramos aqui, né, a nossa correção, tá? Dos exercícios de sala e também de casa, tá bom, pessoal? Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!